a pastora Vera nos pediu que agora começar uma dinâmica no momento do dízimo e que nós faríamos com as crianças. O que eu achei mais importante, ao invés das tias falarem alguma coisa, que as próprias crianças pudessem dar o seu testemunho e até fazer oração, porque nós fazemos isso lá e elas sabem a importância de ofertar. E então, eu pedi, né, para uma delas, quem quisesse estar dando o seu próprio testemunho aqui de dízimo, da importância de ofertar com o Senhor. Né? E depois, então, a Rebeca vai orar pelos dízimos. Então, hoje nós vamos ter, assim, da boca das crianças sai um perfeito louvor, da boca das crianças a simplicidade, elas são genuínas, e então elas não têm poder de convencimento para ficar pedindo dinheiro. O objetivo da nossa igreja nem é esse. Então, eu achei muito lindo isso, porque elas vão falar o que está no coração delas. Até elas disseram, pode ler, tia, para eu ficar nervosa, eu vou esquecer. Claro que pode. A nossa igreja é uma família, e a família entende todas as coisas, né? Então, vem, Bárbara. Boa noite. Como a tia Mia falou, eu vou ter que ler aqui porque senão eu vou esquecer as coisas que são importantes. Tá bom. Quando eu comecei a frequentar a igreja, a minha mãe sempre me dava dinheiro para eu colaborar com a oferta, mas eu sempre esquecia e não me pegava no meu pé. Aí depois eu descobri que a importância da oferta e os dízimos são para as missões, as evangelizações, o lanchinho, o almoço no final do mês. Aí no dia 30 de agosto foi minha primeira missão em Mogi, quando eu distribuí lanches para as crianças. Eu fiquei muito feliz de ver o sorriso nos rostinhos daquelas crianças. Eu percebi a importância das missões. E aí eu abri meu cofre e eu decidi que uma parte está reservada ao dízimo. E eu quero dizer a vocês, se colaborarmos com a igreja, Jesus nos abençoará mais ainda. Nunca se esqueça de dar o dízimo. Ela nunca se esquece de dar um dízimo. E ela sempre vem entregar, e às vezes a tia está sem envelope lá. E aí eu pego e guardo aqui, fico com aquele temor de entregar, porque às vezes não vai o diácono, sempre que o diácono vai eu entrego lá e tal. E outro dia eu deixei ela aqui para quando eu subisse. Pra você ver como são as crianças, né? Eu deixei aqui, eram R$20, estava no bolso aparecendo. A hora que eu subi eu entrego lá. Aí uma das crianças falou assim, ô tia, não vai esquecer de dar o dízimo dela, né? Eu disse, não vou esquecer, não, eu vou levar lá. Então elas têm muito zelo, elas sabem a importância disso, sabem que todo o material é comprado com o dinheiro da igreja que os irmãos ofertam, que nós dizimamos. E sempre eu digo isso, cuidado com o zelo com o material, porque nós estamos com o dinheiro de Jesus, né? Então, glória a Deus pela vida da Bárbara, que deu um testemunho verdadeiro. A Rebeca vai orar pelos dízimos. Pai do céu, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelos dízimos e oferta. Abençoa aqueles que contribuem, os que não puderam contribuir com a dificuldade. Jesus abre as portas para todos os seus filhos. Senhor, e abençoa a sua igreja. Amém. Amém, maravilha.
Gostoso ver as crianças participando do culto. Afinal de contas, o culto é para todos. Igreja da família. A família participa do culto. Em casa é assim, né? Todos precisam estar participando. Irmãos, hoje nós estamos, como foi anunciado no domingo passado, hoje nós estamos começando aqui uma preparação para o início de um ministério que vai se estabelecer aqui na igreja. Esse ministério já está sendo preparado e treinado desde final de 2012. Então 2013 inteiro as pessoas foram treinando e agora quase no final de 2014 o ministério vai ser implantado, que é um ministério muito importante, que chama-se Celebrando a Recuperação. Caminho da Recuperação. Então nós temos uma equipe que está trabalhando aqui nesta localidade e temos também sido apoiados por igrejas e pessoas que já estão nesse ministério há muito tempo. Então, hoje vamos ter aqui conosco o pastor Barcelos, que vai dar aqui a primeira palavra de Deus sobre esse assunto, vai pregar aqui e vai contar alguma das suas experiências, claro, mas ele foi a pessoa que implantou esse ministério no Brasil, certo? Traduziu os livros em São Paulo. Traduziu e implantou em São Paulo. Então ele conhece bastante disso. Então a série de pregações e de fala sobre esse assunto vai ser da seguinte forma: hoje, o primeiro passo da liberdade. No próximo, onde receber ajuda quando você se machuca. Depois, aprendendo a abrir mão. Quarto, ficando limpo. Outro, fazendo mudanças, restaurando relacionamentos, mantendo o ímpeto, reciclando a minha dor. Isso está na sua cadeira e preste atenção que tem algo importante em cada uma dessas mensagens, porque não é falado nada diferente do que a Bíblia nos ensina a falar. Aliás, a fonte de inspiração para tudo isso é a própria palavra de Deus. E eu queria chamar aqui à frente para que a igreja possa conhecer todos aqueles que fazem parte desse ministério, que começou com uma quantidade grande de pessoas, mas o próprio tempo vai reciclando e aperfeiçoando e fortalecendo aqueles que têm o chamado para trabalhar com isso. Depois vocês vão ter a oportunidade também de entender se isso é o seu chamado e pode participar também. Mas neste momento a equipe que foi preparada para isso vai ser apresentada aqui agora. Eu queria que todos viessem aqui à frente. Denise, que é a líder aqui da igreja desse trabalho, Tieme também, que é responsável por esse trabalho aqui na igreja, e os demais. Não queria chamar pelo nome, mas queria que todos viessem aqui na frente. Tem o Antônio Carlos lá em cima. Mais alguém faltando? A Sumiko e a Célia também, e tem o Antônio Carlos que está ali conosco, vem cá. Além destes, mais a Sumiko e a Célia também. Isso é uma equipe que se preparou e vai estar agora começando, em novembro, esse trabalho, é verdade, porque termina a nossa série aqui no dia 26 de outubro. Então nós queremos que você, igreja, possa levantar as suas mãos e abençoar essas pessoas que vão estar gastando aqui o seu amor, a sua alegria, dando e investindo o seu tempo na recuperação e na ajuda de muitos. Uma coisa só, quando a gente fala aqui celebrando a recuperação, a primeira impressão que dá é assim: isso aí é para viciado em drogas. Ora, não é bem assim. Nós temos muitas compulsões e existem, além de compulsividade que você tem, existem as pessoas que são codependentes. O que é isso? Quando existe uma pessoa enferma dentro de casa, a família inteira fica enferma com ela, sem perceber. Então esse trabalho ensina como você leva e continua vivendo a sua vida, a vida que Deus deu a você, e de uma maneira sábia possa ajudar a pessoa que está com a compulsividade. Senão, toda a família fica vivendo em função da pessoa enferma que tem uma compulsão ou uma necessidade maior ou uma dependência mesmo, química ou alcoólica ou de compras ou seja lá o que for. Então é um trabalho que não é muito restrito não, é um trabalho de bastante amplitude
e que às vezes, sem querer, a gente começa a analisar a nossa vida e a gente percebe que a gente precisa de um pouco mais de celebrar a recuperação da nossa própria vida. Apesar de já sermos crentes antigos e termos caminhado já com Jesus. Então fique atento. Não despreze essas coisas e fale, não, isso aqui é só para... Não é não. Isso é para todos nós. Amém? Levante suas mãos, vamos abençoar aqui essas pessoas que estão aqui, esses irmãos amados e queridos que se dispuseram neste tempo. Pai, nós queremos em nome de Jesus abençoar aqui a vida de cada um. Nós sabemos da grande alegria que o Senhor tem quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida ao Senhor. Existe uma festa no céu, existe uma alegria. Então nós queremos aqui, Senhor Jesus, abençoar esses irmãos que vão estar ajudando muitas vidas a saírem da prisão, das cadeias que prendem muitas pessoas através do vício ou da codependência. Então nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Nós queremos que elas recebam do Senhor fortalecimento, graça, amor, alegria, e vejam ao longo do tempo, com paciência e perseverança, os frutos dos seus trabalhos. Glória ao teu nome, Pai. Abençoamos, em especial também aqueles que estão à frente, que é o Tieme e a Denise, e todos os demais. Nós queremos da mesma forma abençoá-los e encorajá-los a serem vitoriosos em Cristo. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queria chamar o pastor Marcelo. Pastor lá da Igreja Batista de Alphaville. Antes ele esteve implantando esse trabalho na Igreja Batista do Morumbi. E hoje está aqui conosco. Ele tem nos apoiado ao longo desse tempo e tem nos fortalecido aqui com instruções, com exemplos, realmente sendo um suporte para a nossa igreja. Nós queremos agora que o Senhor fale através dele aos nossos corações, porque tem uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Obrigado. Boa noite. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Estou no meu processo de recuperação da minha codependência. Meu nome é Carlos. Oi, Carlos. Está muito fraco isso. Meu nome é Carlos. Oi, Carlos. Isso tem um sentido. É desta maneira que nós nos cumprimentamos e celebrando a recuperação. E tem um sentido. Todos nós temos um nome escondido, que a gente não tem muito noção dele, não. E a gente não percebe que nós estamos lutando com esse nome escondido. E quando nós percebemos esse nome, dou apenas um exemplo, eu descobri com uma celebrante que ela se chamava Maria Banana. Você nunca ouviu esse nome, né? Banana. Pois é. Ela descobriu que toda a sua família não consegue dizer não. E todo mundo se aproveita delas porque ele não sabe dizer não. E ela disse assim, a minha família parece uma banana. Mas aí é um cacho de banana. E ela se descobriu Maria é um nome que nós estamos conhecendo aqui agora, Maria Banana de Cal. E agora ela está lutando com a sua banana. E muitas outras coisas vão acontecendo. Agora, nós vamos começar a conversar esta noite, mas nós vamos contar com a ajuda de um gorila. O gorila vai nos ajudar a entender parte daquilo que nós estamos fazendo, parte do que se faz em celebrando a recuperação. Talvez você esteja estranhando esse nome, mas eu espero que você consiga entender o que ele significa. Vamos conversar então com o gorila. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Meet Joe. Joe has a big problem. Cat Rule.
And he lives with it every day. It started out small. Can you get it to me tonight? Oh, so cute. And it got too big to hide. Honey, I found this in the drain. The problem? Steals Joe's energy. Robs his money. Yeah, I have 1,000 bananas for Mr. G. Gorilla. Oh, thank you. That affects his health. Oh, I can't come into work today. My chest is killing me. His friends are suspicious. Hey, Joe, how about those snacks? Come on. Joe? And his family is scared. Left hand green. Ooh. Okay. It's all right. Joe knows he has to do something before he loses everything. Joe, we cannot live with this gorilla anymore. We just can't. What gorilla? I don't have a gorilla. What gorilla? Look, I don't have a gorilla. I don't have a gorilla. I don't have a gorilla! Joe tries to fight his problem. That's you and me right now. But in the end, the problem always wins. Joe wants to be free. This is me. I have a deck. He wants his life back. Sir, driving under the influence of a gorilla is a very serious offense. Don't worry, he'll be back. But before he can be free, Joe has to do one thing. Hi, I'm Joe, and Admit the truth. I have a pet gorilla. Because it's the truth that sets you free. You don't have to answer that, you know. An accountability that keeps you there. I know. Flying monkey, get in. João, capítulo 8, versículo 32, nos diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Conhecer a verdade não significa apenas conhecer Jesus. É conhecer a Jesus, conhecer também aquilo que o Espírito Santo vai nos revelar a respeito de nós mesmos. Eu tenho aprendido uma coisa. Quando nós olhamos sobre as circunstâncias, nós ouvimos isso aqui há pouco, acontece uma coisa interessante. Não é tanto que a nossa oração mude as circunstâncias, mas a oração nos muda e nós mudamos as circunstâncias. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade pessoal de estar envolvido no nosso processo de santificação. Recuperação é igual a santificação. Santificação é uma palavra teológica e bíblica, por sinal. Mas nós usamos a palavra recuperação por conta de podemos conhecer de uma forma moderna como é que a gente pode aplicar a graça de Deus na nossa vida. Eu observei as letras dos hinos que acabamos de cantar. Será que você experimenta aquilo que nós cantamos? Será que você é capaz de dizer que tem experimentado a graça de Deus na sua vida, no seu dia a dia? E aqueles momentos em que a angústia bate no teu coração? Ansiedade, depressão e algumas outras coisas mais que nós vamos mencionar aqui. Lembre-se de uma coisa. A sua família original pode ter deixado na sua vida uma expressão muito ruim, uma experiência muito ruim. E você pode ter carregado isso toda a sua vida, todos os seus dias.
isto é alguma coisa que atrapalha todos. A Bíblia fala que o pecado até nas vezes nos assedia, mas diz também que tem muita coisa que não é pecado, mas que atrapalha a gente. E seria muito interessante se nós aprendêssemos a nos livrar disso que nos atrapalha. O cérebro da recuperação não é apenas para o dependente químico, é para todo tipo de dependência. E aí, eu quero dizer que, desde uma ponta até a outra ponta desse tempo, nós todos precisamos de recuperação. Todos nós temos pelo menos uma compulsão. Ninguém pode sair dessa noite aqui dizendo: eu não tenho nenhuma compulsão. Você tem pelo menos uma. Qual é? Quem é que pode dizer? Romanos capítulo 7 diz o quê? Eu não entendo o que acontece comigo. Aquele bem que eu desejo, que eu almejo, não faço, mas o mal que detesto é este que eu faço. Miserável homem que sou. Todos nós temos uma compulsão a pecar. Ninguém escapa disso. E a partir daí, dessa compulsão a pecar, entram todas as outras compulsões. E nós vamos falar delas. Eu sou um codependente. Sou filho de alcoólatra. Um filho adulto de alcoólatra. Meu pai fez a Segunda Guerra Mundial. Ele foi para a campanha da febre na Itália, enfrentou lá uma situação de guerra que só bebendo podia aguentar. E voltou de lá sem nenhum arranhão, mas com a sua alma ferida pelo alcoolismo. E eu nasci nesse contexto. Logo em seguida que ele chegou da guerra, ele casou-se e eu, logo depois, estava chegando naquela casa. E carreguei comigo todas as tristes características de alguém que vive com uma situação como essa. Eu queria resolver o problema do meu pai. E um dia minha mãe chamou-nos e disse assim: vamos orar pelo papai, porque Deus ouve a oração de uma criança. E claro, eu queria que meu pai parasse de beber. E fui orar pelo meu pai. Eu e meu irmão, mas a minha mãe, ajoelhamos aos pés da cama dela. Não me lembro por quanto tempo, mas lembro que estávamos ali. E a verdade é que meu pai parou de beber. Eu descobri que a minha oração tinha poder. Acreditei nisso. E quebrei. Com o passar do tempo, eu percebi que eu estava carregando sobre mim um propósito que eu mesmo achei que eu tinha que cumprir: salvar os alcoólatras do mundo. Só que isso não é tarefa minha. E quebrei. E eu me lembro que estava em casa uma noite, perturbado, sem poder dormir, e eu orando ao Senhor, dizendo: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não entendia que eu estava com depressão. Eu estava deprimido naquela ocasião. E aquela depressão me perturbando, e eu percebi um sentimento brotando dentro de mim. Eu olhei para minha mãe e falei assim: você não tinha o direito de me obrigar a orar pelo meu pai. Mas ao mesmo tempo eu caí em mim e falei: o que eu estou dizendo? Eu fiquei preocupado com aquilo, mas eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo: Carlos, você tem razão, mas eu ouvi a tua oração. E eu descobri uma coisa interessante aprendida ali na sala da minha casa. Não é a minha oração que tem poder, é o Deus a quem eu oro que tem poder. Ele atua na minha vida. E desta experiência, resumindo bem esteticamente, resulta na minha presença hoje diante de você aqui. Isso aconteceu quando eu estava começando meu ministério. E daí, muitas vezes, eu ouvi o Senhor dizendo: olha, este é o caminho, andar por ele. E a última vez, uma das últimas vezes que isso aconteceu, foi quando, depois de cerca de 25 anos, trabalhando com dependência química, numa clínica que nós tínhamos no Imbu, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Carlos, chega, aqui chega. Bem, eu falei com a minha esposa que trabalhava junto comigo, ela disse: você também tem essa ideia? Sim, eu também tenho essa ideia. Então nós vamos deixar essa clínica. Mas para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Falei para o meu pastor Lisanes, lá na Igreja Batista de Morumbi,
ele me perguntou, você já ouviu falar de Celebrando a Recuperação? Não, nome estranho, nunca ouvira falar desse nome. Cheguei em casa, olhei na internet e eu não acreditava naquilo que eu estava vendo ali. Estava diante de mim era 2004, nessa ocasião, 2004. Uma ideia que eu tinha tido, um desejo que eu tinha tido em 1983, quando eu tinha um grupo de alcoólatras e suas esposas trabalhando juntos, estudando a Bíblia, mais o programa de 12 Passos de Alcoólicos Anônimos. Eu não sabia que eu estava divisando, naquela época, o Celebrando a Recuperação. Quando chegou, eu fui a Saddleback, fui ver de perto o que estava acontecendo, e ali estava uma ideia interessantíssima que eu sabia qual era, eu sabia o que significava aquilo. O Senhor tinha me revelado durante todo aquele tempo, até aquela data, me preparando para o momento de estar trabalhando com o Celebrando. Celebrando a Recuperação não é apenas para alcoolismo, é para todo tipo de compulsão, para todo tipo de ferida emocional, para todo tipo de confusão mental que a gente possa estar. E muitas vezes nós chegamos à igreja esperando uma libertação, e de repente nos descobrimos que essa libertação dá trabalho. Sim, dá trabalho, recuperação dá trabalho, santificação dá trabalho. Nós já somos salvos em Cristo Jesus, mas Pedro nos diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Nós temos que trabalhar, nós podemos trabalhar em cima daquilo que nós já recebemos. Celebrando a Recuperação nos ajuda, não traz nada de novo. Celebrando a Recuperação vai trabalhar com a Bíblia e com a presença de Cristo Jesus como um poder superior na nossa vida. É Ele que vai fazer a mudança que precisamos fazer, que podemos experimentar. É Ele que vai mudar aquilo que precisa ser mudado. E é interessante que quando Cristo muda, a gente sabe que é Ele que está mudando. É o Espírito que tem falado conosco. Eu lembro de um parceiro nosso, do grupo Celebrando a Recuperação de Vinhedo. Ele passou no meu consultório e disse assim, Carlos, eu não entendo uma coisa. Eu já me converti, eu estava numa vida difícil, complicada, os meus pecados, mas eu me converti. E depois da minha conversão, eu percebi que o mundo caiu na minha cabeça. O que é isso? Eu falei, mas é claro, o Senhor corrige todo aquele que recebe. Agora, o que você acha que caiu na tua cabeça é a limpeza que o próprio Espírito está fazendo na sua vida. Ele está te preparando para uma experiência nova. O que significa isso? Significa o seguinte, você se converteu um dia e tem um testificado de Cristo Jesus na sua vida, mas ainda precisa de santificação, precisa de recuperação. Mas por que isso? Suponha que você seja convidado a ir a um jantar no Palácio do Governo. Todo mundo lá é importante e você vai. Você iria com essa roupa que você está vestido hoje? Eu não iria. Eu iria tratar de conseguir o meu melhor terno e gravata. E lá, e se não tivesse, eu passava ali na Lojas Garbo, ia comprar uma fatiota e ia bem bonitinho. Por quê? Por que eu teria que trocar de roupa? Não é porque isso é exigido, mas para que eu me sentisse bem naquele local. Para que eu me sentisse bem naquele local e pudesse participar plenamente daquela festa. Então tem isso a ver comigo. Quando nós estamos vivendo em Cristo, Cristo quer-nos perfeitos diante dele. Ele nos quer sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhuma preocupação com aquilo que nós podemos estar, como podemos estar. Por isso é que a santificação tem um sentido na nossa vida. E ela vai continuar. Mas, claro, chega, não mais. Tá? Lembre-se de Paulo. Paulo, no seu processo de recuperação, pede a Deus 3 vezes que se livre ele do seu espinho na carne. Nós não sabemos que espinho é esse. Não sabemos o que ele estava pedindo a Deus. Eu dou graças a Deus que ele não revelou.
Porque se ele tivesse algum problema que eu não tivesse, só aquele que tivesse o problema que Paulo estava pedindo seria resolvido diante de Cristo. Mas como ele fala no espinho na carne, pode ser qualquer coisa. Pode ser caspa no joelho, pode ser alguma coisa desse tipo, pode ser o que for. Então, isso tem espaço, abre espaço para nós chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus Cristo, Senhor da minha compulsão, tem misericórdia de mim. Quando nós aprendemos isso, nós estamos num processo de recuperação. E celebrando a recuperação nos ajuda. Ele está formatado para nos ajudar a viver uma experiência nova diante de Cristo. Vamos ver na projeção aqui de que é que nós vamos precisar. Nós temos a oportunidade de resolver, de sonhar. Vamos ver se a gente consegue perceber aqui. Eu acho que eu vou ter que pedir lá para os nossos amigos. Eu acho que está. Foi. Porque eu preciso me recuperar. Compulsão pelo trabalho. Tem gente que trabalha a beça, tá? Trabalha de noite, vira madrugada, etc. Compulsão por mágoa. O que é isso? Nós temos muita gente que vive magoado o tempo todo, ressentido, ressentimento. Né? Ressentimento com alguém que vai estar na sua experiência de vida e você ficar preso a ele. E ressentimento tem uma característica interessante. É como tomar veneno para matar o outro. Ou então, prender o outro numa cadeia e ficar segurando a chave do lado de fora para ele não fugir. Ora, ressentimento é isso. Nós vamos também perceber que muitas vezes temos algum ressentimento por um divórcio, medo, jogo de azar. É interessante, quando os bingos estavam todos por aí, uma senhora que desenvolveu a compulsão por jogo, vendeu um apartamento que não era dela, recebeu uma entrada de R$40 mil e apostou todo ele no bingo. Aí ficou uma confusão danada, porque ela vendeu alguma coisa que não era dela, pegou o dinheiro e jogou e perdeu. No tratamento em que ela estava, ela descrevia a sensação que ela tinha quando via o bingo. Quando ela olhava o bingo, ele ficava piscando, né? Ela tinha verdadeira compulsão. Tremia toda, suava frio. Alguém perguntou para ela: não, você bebe? Não. Você usa droga? Não. Mas você está descrevendo aquilo que acontece comigo quando eu não uso droga. Síndrome de abstinência de jogo. Jogo patológico. Isso acontece. Pode ser até que tenha alguém por aqui com esse problema, ou alguém perto de você com esse problema. Porque os jogos estão por aí, camuflados, mas estão por aí. Compulsão por comida. Isso a gente conhece, né? Tá. Eu sempre tenho que comer um pouquinho além daquilo que preciso. Compulsão por comida. Culpa. A culpa é alguma coisa interessante, né? Quando eu fujo do meu valor, eu sinto culpa. E a culpa pressupõe a onipotência. A culpa diz assim: você poderia ter feito diferente, por que não fez? E ela nos engana, porque como somos pecadores, nós não conseguimos lidar com nada dessas coisas na nossa vida. Se você ouvir esta palavra hoje, de sair daqui dizendo: a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, você está em recaída, porque você não dá conta de lidar com essa coisa. Romanos capítulo 7. Se você não conhece direito Romanos capítulo 7, por favor, chega na sua casa e comece a ler. Não se esqueça de continuar com o capítulo 8. Tá? Porque se o capítulo 7 nos mostra o problema, o capítulo 8 nos mostra a solução. É ali que nós encontramos que somos mais que vencedores. E aí nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Abusos do passado. Né? Muitas vezes somos abusados. Abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, seja o que for. E nós carregamos pela vida toda de fechado no nosso coração alguma coisa que nos irrita, que nos magoa, que nos perturba a vida e não temos coragem de falar.
será que eu estou falando para uma igreja que não tem nenhum desses problemas? Porque se não tiver, por favor, levanta a mão aí e diz, olha, eu não tenho esses problemas não. E aí eu vou pensar um pouco se eu vou continuar esse sermão. Olha, ninguém está levantando a mão, eu estou pressupondo que estão falando com o público certo. Né? Porque nós estamos cheios dessas coisas assim. Abusos do passado que nos incomodam. O tempo não cura feridas emocionais. O tempo simplesmente permite que essas feridas emocionais infeccionem. E muitas vezes, nós, tendo sofrido abuso, vamos tratar com alguém, vamos nos envolver com alguém que tem o mesmo tipo de problema. É incrível isso, como isso acontece. E, de repente, nós estamos num relacionamento de abusados e, às vezes, nós vamos ser abusivos por conta disso. Vamos adiante. Procrastinação. Sabe o que é procrastinação? É deixar para amanhã o que você podia fazer hoje. Aí você pensa assim, deixe para amanhã o que você pode fazer, deixe para amanhã o que você deveria ter feito hoje, porque amanhã pode não ser preciso. E aí você vai empurrando com a barriga alguma coisa que é importante. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu tenho uma dificuldade com pagar contas, sabia? E eu fico protelando pagar a conta, o vencimento passa, daqui a pouco tem alguém telefonando para mim, se pagou ou não pagou, meu? Se não pagou, é pro cartório. Aí eu tenho que correr pagar. A minha mulher fica doida comigo. Aí eu decidi que você vai me ajudar. Então, todas as contas aqui, eu pego meu dinheiro, deposito para tua conta e você vai cuidar. Eu falo, tá bom, deixa que eu cuido. E ela cuida com muito cuidado. Eu não consigo. Isso faz parte da minha história, da minha codependência. E eu tenho trabalhado nisso na minha vida. E olha, é um trabalho para todo dia, um dia de cada vez. Nós vamos falar como é que é essa coisa de recuperação, como é que a gente cura, tem cura. Vamos voltar aqui. Compulsão por compras. Sabe aquela coisa de você não poder entrar numa loja para comprar um par de sapatos e sai dali com 10 pares de sapatos? Aí você pega toda aquela sapataria toda, põe no porta-malas do seu carro e entra em casa só com um par de sapatos. Aí você esquece que deixou 9 pares lá e a sua esposa fala assim, escuta, me presta o carro que eu vou no mercado. Você dá a chave para ela, ela vai para o mercado, chega lá depois ela fala assim, escuta, por que você tem aqueles 9 pares de sapatos lá? E aí, como é que você vai explicar isso? Aí você vê que tentando justificar o fato de que você entrou numa sapataria para comprar um sapato e comprou 10. Isso é a definição de compulsão. A compulsão significa o seguinte, ela é definida pela diferença entre aquilo que foi planejado e o efetivamente executado. Eu planejei comprar um par de sapatos e comprei 10. Isso significa que a diferença daquilo que foi planejado e efetivamente executado define a dependência. Então, se você tem este hábito de entrar em algum lugar para comprar alguma coisa e sai de lá com 2 ou 3 ou 4 pares, ou 4 objetos, tudo parecido, tudo com a mesma cara, você está com um problema. Compulsão por compra. Isso também dá para você lembrando de recuperar isso. Ansiedade. Ansiedade é terrível. Né? Ansiedade é terrível. A gente fica antecipando o que pode vir a acontecer. E eu me sobrecarrego, de repente, chegar na época que eu imagino acontecer aquilo que me traz ansiedade, e a ansiedade não acontece aquilo que eu imagino. E a ansiedade me perturbou todo o tempo. Necessidade de controle. Necessidade de controle é a característica principal da codependência. Então, o marido vai beber e a mulher pede para ele não beber. Ele vai e bebe. Aí ela briga com ele porque bebeu. E exige que ele não beba mais. Fica nisso, isso é controle. Isso aconteceu com uma senhora, o centro da recuperação estava ensinando como é que ela lida com isso. Ela aprendeu a lidar. Ela disse assim, marido, eu aprendi lá no Celebrando que eu não consigo controlar o seu beber. Eu acho que você tem uma compulsão
por bebida. Mas eu não consigo controlar isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu prometo para você que eu não vou mais pedir, ficar falando no teu ouvido para você parar de beber, não beber. E quando você beber, eu vou parar de ficar brigando com você, com uma condição, que você triplique o teu seguro de vida. O que ela tinha percebido? Que ela ia ficar, o marido ia morrer por causa de bebida, e ela ia ficar uma viúva pobre. Então, já que ela não tem controle, o marido vai continuar bebendo, portanto, está correndo o risco de morrer, que ela morra seja uma viúva rica. Porque ela tem a oportunidade de gozar a vida como ela nunca gozou. 2 meses depois, o marido estava pedindo ajuda. Porque ele percebeu que se ele morre, vai aparecer alguém na vida dela e, olha, ele fica no caritó, não pode fazer nada porque morreu de alcoolismo. Então isso era muita coisa para ele. Então ele decidiu que iria parar, pediu ajuda. Ela parou de tentar controlar a vida do marido. Nós temos essa tendência de controlar, né? Nossa necessidade de controle. O Celebrando a Recuperação nos ajuda a depositar toda a nossa ansiedade aos pés da cruz. Porque nós sabemos que Cristo tem cuidado de nós. Nós aprendemos isso. Roerúmio. Roerúmio faz parte do processo de ansiedade, né? Maledicência. Eita, fofoca. Né? Eu vou lá Celebrando a Recuperação e vou ouvir algumas coisas lá e sai falando mal, maledicência. Isso também faz parte do nosso processo, né? Houve um grupo de pastores que ouviu a respeito desse processo e decidiram partilhar no seu quarto, né? E um dizia assim: olha, eu preciso conversar uma coisa para vocês. Toda vez que a gente sai para um congresso, eu sempre tomo uma cerveja e isso me incomoda. O outro, não, mas isso uma cerveja não tem problema. Eu tenho um problema com pornografia. Eu tenho dificuldade de escapar disso. O terceiro disse: o meu problema não é nem bebida e nem pornografia. Eu tenho uma vontade de sair falando do que eu ouvi aqui. A gente dá risada porque são coisas ridículas que acontecem conosco. Mas essas coisas acontecem. Ou será, novamente, que nessa igreja aqui não tem alguns casos assim? Algumas coisas parece que são gozação, né? Brutalidade, violência na família é uma possibilidade, tá? Pornografia, nós já falamos dela, tá? O que mais que nós vamos poder perceber que temos? Eu descobri mais um problema aqui comigo. Eu adoro essas trequinhas assim eletrônicas, só que sempre me deixam na mão. Isso, obrigado. Abusos do passado, nós já falamos, né, um pouco aqui. Perfeccionismo. Perfeccionismo é uma coisa terrível. Você fez alguma coisa muito bem feita, mas sempre aquela vírgulazinha assim que você vai colocar, e já viu que quando você vai tentar melhorar, estraga. Estragou porque quis melhorar. Aí você tem que começar tudo de novo. Eu me lembro que estava acontecendo isso comigo, eu decidi fazer um site para a nossa clínica. E eu ficava preocupado querendo fazer as coisas mais perfeitas possível. Minha esposa chegou para o colega de trabalho e falou assim: olha, cobra dele porque ele é perfeccionista, viu? Ele vai ficar enrolando aí e não vai conseguir trabalhar. Eu olhei para ela espantado, nunca tinha ouvido alguém falar para mim que eu era perfeccionista. E aí eu tive que acabar o trabalho. Aqui dentro comigo não tinha acabado, mas eu falei: chega, tá bom desse jeito. Eu tenho aprendido a lidar com isso, né? Eu posso dizer: chega, para, não quero mais. Mentira. A mentira é uma coisa curiosa, né? A gente às vezes bota na mentira assim num peso muito grande, mas na verdade a mentira é uma interpretação daquilo que você gostaria que eu fizesse. Eu acho que você gostaria que você fizesse, que eu fizesse alguma coisa, mas eu não fiz. Aí eu digo para você que fiz aquilo que não fiz.
E você acaba acreditando naquilo e de repente está num problema muito sério, porque não foi bem aquilo que eu falei. Mentira, faz parte das listas de Paulo. Paulo é interessante, ele tem várias listas, né, de problemas que a gente deve tratar. Né? Bebida alcoólica, né? Drogas, ódio. Tratei de uma jovem senhora, ela tem um pai alcoólatra e perdeu a mãe há pouco tempo. Ela disse, eu tenho ódio do meu pai. E isso me incomoda demais. Eu não sei como lidar com isso. E nós estamos trabalhando com ela. E eu disse a ela o seguinte, você não tem ódio pelo seu pai, você tem ódio do beber dele. Ele bebe, e por isso, quando ele bebe, ele faz o que faz. É claro que isso traz ódio, traz raiva. Isso é defesa. Agora, a questão não é virar agora sangue de barata, é colocar a raiva, o ódio no seu lugar. Isso é energia emocional. Põe a sua energia emocional para mudar as coisas. Não ataque o seu pai, ataque o sintoma dele. E isso faz com que a gente perceba, né, algumas ideias de Paulo. Que Paulo tem uma sugestão assim. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Pois dessa maneira você ajunta brasas vivas sobre a cabeça dele. Vocês já leram isso lá em Coríntios? É uma maneira interessante de lidar com raiva. Não é para a gente espantar a raiva, é para saber como lidar com ela. E a raiva se torna um instrumento de exercer justiça, quando ela é tratada de uma forma adequada. Isso nós aprendemos a celebrar a recuperação. Por quê? Quando nós estamos partilhando, a gente não declara você, a gente declara eu. Você me deixou com raiva. Não. Eu sinto raiva daquilo que você fez. E a gente aprende a lidar com essas coisas. E quando nós aprendemos a lidar com essas coisas, nós aprendemos a dizer não. Vou dar um exemplo também da nossa experiência. Eu descobri que se a gente escrever para o PROCON e solicitar que o nosso telefone entre numa lista especial, nenhum operador de telemarketing pode ligar mais para a nossa casa. Isso é um sossego, né? Porque vira e mexe operadores lá que estão tentando vender alguma coisa. Você escreve para o PROCON, eles vão colocá-lo numa lista e ninguém mais pode ligar. Eu pedi, vi a confirmação e de repente começaram uma porção de pessoas ligando lá em casa. Falei, mas que história é essa? Aí eu pensei um pouco e percebi. Eles deviam ter recebido a comunicação porque aquele telefone ia entrar na lista negra, na lista de bloqueada, e soltaram os operadores em cima desse telefone. Não queriam perder. E uma dessas operadoras, esperta, disse, a cada não que eu dizia que eu não queria, ela cercava e tal, aquela coisa toda. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu quero me livrar disso, mas eu não vou bater o telefone, porque ela vai ligar de novo. Pensei, eu falei, já sei. Posso lhe fazer uma pergunta? Ah, pois não. Se nós temos aqui algum vendedor, devemos ser aqui alguns vendedores, sabem que fazer uma pergunta é sinal de compra. E você, bom vendedor, vai prestar atenção naquilo que eu vou perguntar. Essa operadora de marketing fez a mesma coisa. Ah, pois não. E eu lhe perguntei, qual foi a parte do não em que eu não fui claro? Ela parou como eu parei aqui, desligou o telefone. Não tem resposta. Se eu dissesse, qual foi a parte do não que você não entendeu, eu daria argumento para ela. Ela diria, não, eu entendi sim, porque eu tenho aquilo lá e ela, sua fala de vendas. Quando eu perguntei para ela que eu não fui claro, ela não podia falar nada, porque qualquer coisa que ela falasse comprometeria a sua posição de vendedora. O vendedor nunca fala mal para o seu cliente do que ele está fazendo, né? Ele comprou do seu concorrente e ele é obrigado a dizer, também é um bom produto, né? Quando ele fica lá, perdi essa. Então, quando você percebe que pode falar de maneira diferente, celebrando a recuperação, que ensina a lidar com essas coisas, né? Então, está lá o seu familiar,
brigando com você, porque você, e você responde de uma forma diferente. Olha, eu sinto que é seu sentimento, não há como argumentar com alguém quando estou falando do meu sentimento. Isso a gente aprende celebrando a recuperação, porque eu começo a validar o meu sentimento, eu começo a entender o que está acontecendo comigo, e eu vou aprendendo a lidar com essas coisas. Tá? Hipocondria. Tem gente que gosta do remédio, tem gente que bate cartão lá no médico, né? Amanhã, cedinho, na segunda-feira, já está lá na fila do SUS. Né? Cuidado com isso. Né? O vício sexual também faz parte do nosso celebrando. Me ajuda a passar lá, meu irmão. Compulsão por compra, nós já passamos aí, né? Aqui. Nós vamos lidar orgulho, verdade, inveja, sentimento de inferioridade, pavio curto. Isso são algumas coisas que nós vamos aprendendo a lidar com a vida dessa maneira e acabamos estragando aquilo que queremos consertar. Muitas vezes nós percebemos isso e lutamos com isso. Recentemente eu lidei com alguém lá no Celebrando que ele tinha desejos homossexuais e ele estava lutando com isso, mas ele não tinha coragem em nenhuma das igrejas que passou de falar do seu desejo homossexual. Ali em Alphaville ele encontrou um grupo de Celebrando que respeitava isso. Ele me procurou, não abriu o grupo, mas me procurou e nós conversamos, estamos trabalhando com ele sobre isso. Por que isso? Porque ele encontrou na nossa igreja um ambiente propício, seguro, para tratar de alguma coisa que o perturbava. Será que você teria coragem de abrir o seu coração nesta igreja? Eu quero desafiá-los a experimentar o cérebro da recuperação, como ele está começando agora. Porque tem regras para a gente conversar. Tem cuidados que a gente deve tomar. E é muito interessante quando o programa está funcionando direitinho, que as pessoas encontram um lugar seguro para falar daquilo que incomoda, falar do seu sentimento. E não temer que logo, logo, o corpo diaconal, o corpo presbitério, a direção da igreja, vá fazer desse momento um tribunal e vai te pôr numa situação difícil. Espero que isso não aconteça. Não pode acontecer. Por quê? Porque a igreja é local de recolhimento, de recuperação, e não de cassação, não de exclusão. Celebrando a recuperação é inclusivo, ele inclui, não exclui. Faz muito tempo eu observava isso. As igrejas fazem um esforço enorme para trazer o homem do mundo, o homem e a mulher do mundo para dentro da igreja. Ah, converteu, que beleza. Né? Doutrina, discipula, batiza, tudo legal. Mas de repente aquele irmão que está lá na igreja há muitos anos, dá uma pisada de bola, dá uma confusão na sua vida, rua. Excluímos. Eu ficava muito incomodado com isso. Não é possível isso. E eu descobri que trabalhar com Celebrando a Recuperação é uma bênção extraordinária para a igreja, porque nós resgatamos a pessoa que porventura sofreu. Claro que dentro de limites, nós não vamos além. Mas se a pessoa está disposta a uma recuperação, ela encontra no Celebrando um ambiente propício para poder sair. E você tem a oportunidade de confessar algumas coisas. A partilha que existe no grupo é a confissão, como o Tiago fala, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros para serem sarados. E Celebrando a Recuperação retoma este ensino e faça que ele seja prático na nossa vida. E a confissão de uma forma interessante. Sabe por que é importante isso? Porque enquanto a gente não confessa, esta ferida emocional azeda a nossa alma, azeda, infecciona e contamina todos os outros. Quando nós temos a coragem de confessar, o grupo contém aquela confissão e ali se torna verdadeira a graça de Deus. Experimentamos a graça de Deus naquilo que praticamos.
Ah, mas eu já sou muito velho, eu já fiz muita coisa, já sou crente maduro, eu não preciso disso. Ah, é? Você não precisa, então já esgotou a sua cota de pecado? Não tem mais pecados, não tem, gastou tudo já. Bem, se você confessar, disser isso aqui, eu vou começar a pensar que você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho nos diz claramente uma coisa. Por falar nisso, né? Nós cantamos aqui agora há pouco. Jesus Cristo venceu. Pela morte venceu. Cristo venceu o quê? O pecado. E nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. O que significa isso? Significa isso que o pecado não nos condena mais. O pecado me envergonha. O pecado me entristece. Como entristece o Espírito Santo e como entristece o próprio Jesus Cristo. Mas não nos manda mais para o inferno. Que coisa interessante, né? Eu descobri isso em Jó. Eliú, conversando com Jó, fala assim: o teu pecado não atinge Deus lá no alto. De repente eu percebi que eu fui atingido, quase caí da cadeira quando eu li isso. Espera aí, eu tenho que rever toda a minha teologia. O meu pecado não atinge Deus lá no alto. Por quê? Porque Cristo morreu em meu lugar. Ele foi atingido. Ele foi atingido. Ou seja, ele já completou tudo para nós. Então nós podemos nos regozijar, nós podemos celebrar a nossa recuperação em Cristo Jesus. Nesse processo de aprender alguma coisa, eu descobri que falar em vida cristã me parece alguma coisa interessante. Quando eu digo uma vida cristã, eu estou pressupondo uma vida não cristã. E eu descobri que isso não existe. O que existe é vida ou morte. Ou é vida ou é morte. Aquela pessoa que está lá fora achando que não tem problema nenhum, está morto em Cristo. Ou sem Cristo. Sem Cristo ele está morto. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. Aí eu descobri mais uma coisa: se não tem vida cristã, porque a vida cristã pressupõe uma vida não cristã, o que eu ponho no lugar? Descobri que eu posso pôr uma outra frase: a vida é em Cristo. E quando eu penso numa vida em Cristo, muda completamente a minha percepção. Cristo está em mim, esperança da glória. Cristo está em você, já está aí. Talvez você esteja procurando esse Cristo insistentemente durante toda a sua vida, achando que é uma vida cristã. Eu sugiro que você pare um pouco e pense numa vida em Cristo. E quando você pensa numa vida em Cristo, você já está com Cristo no seu coração. Aí você pode se valer de alguma coisa. O primeiro passo do programa diz assim: admito a minha impotência perante qualquer coisa que esteja te incomodando. Você não dá conta de mudar. Outra coisa, eu descobri também uma outra coisa, praticando o celebrando a recuperação. Nenhum cristão tem que. O cristão não tem que nada. Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ele não tem que. Quando você pensa, eu tenho que ler mais a Bíblia, você está colocando um peso sobre você que não vai dar conta. Talvez você dê uma olhada na sua vida. Quantas vezes você prometeu para si mesmo que ia ler mais a Bíblia? Eu tenho que ler mais a Bíblia. Você conseguiu? Não. Admita que não conseguiu. E passe, mude a tua percepção. Eu não tenho que ler a Bíblia, eu posso ler a Bíblia. E hoje está fácil, né? Hoje a gente abre a Bíblia, a gente liga a Bíblia, né? A gente tem Bíblia no telefone, no iPad, por aí. Todo tipo de versão, todo tipo. Eu aprendi uma coisa, né? Quando eu não sei onde está um versículo que eu quero, eu vou lá no Google e digito metade do versículo, aparece uma lista desse tamanho de coisa. Tudo fácil, tudo na mão, tudo na hora. Né? A gente tem facilidade hoje incrível. Mas ainda assim, nós temos dificuldade. Nós vamos lutar com essa dificuldade. Eu posso ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. O Senhor está me condição de ler a Bíblia. E hoje nós temos gravado, você bota no ouvido aí, está no ônibus, em algum lugar,
está em trânsito, ouça a Bíblia. Tem uma porção de coisas. Você pode, você não tem que. Se você ouve tem que, ou então o crente deve, cuidado com essa expressão, que ele pode estar colocando um peso sobre você que você não vai dar conta. E aí vem o sentimento de culpa. O sentimento de culpa diz assim para você: você poderia ter feito diferente porque não fez. A pergunta que eu digo para você é: você poderia ter feito diferente? Ou você é impotente perante a leitura da Bíblia, a oração? Como é que você está? Celebrando a recuperação te ajuda a encontrar a maneira de conseguir isso sem esforço, sem culpa. Isso é alguma coisa extraordinária. Nós aprendemos que isto é liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual que é a nossa verdade? Somos pecadores. Onde é que eu posso ver isso? Lembre-se da parábola do fariseu e do publicano. O que existia ali? O fariseu subiu ao templo para orar, ficou em pé, bonito, batia no peito e dizia assim: eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, e vai dizendo um monte de coisas que ele fez e o que ele não fez. Eu não sou nem como esse camaradinha, esse publicano aí. Ele estava falando de conteúdo. E nós não precisamos apresentar conteúdos diante de Deus. Ele já sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe o conteúdo do nosso coração muito mais do que nós mesmos sabemos. Ele sabe que o nosso coração é corrupto. Nós não precisamos ficar lamentando isso diante de Deus. Mas nós podemos glorificar a Deus, porque Ele nos perdoa apesar disso. O outro, orando ali do lado, ele não falou de conteúdo, ele falou de processo. O que ele disse? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E ele desce perdoado. O outro que ficou listando uma série de eventos religiosos, ficou sem o perdão. Nós podemos ser simples como o publicano. Podemos chegar diante de Deus, a hora de uma lembrança de alguma coisa errada na nossa vida, nós podemos dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Ou podemos usar assim: Deus da minha compulsão, tem misericórdia de mim. Nesse pedido de misericórdia, nós está incluindo tudo aquilo que nós precisamos, porque a misericórdia de Deus cobre toda a nossa necessidade. Isso a gente aprende no Celebrando a Recuperação. É alguma coisa diferente do que você já ouviu? Não. Você deve ter ouvido isso muitas vezes. A coisa que o Celebrando a Recuperação nos ajuda é pôr em prática aquilo que nós já ouvimos. E quando nós colocamos aquilo que aprendemos em prática, a mudança acontece na nossa vida. É impressionante como isso funciona. Aí nós começamos a perceber que o Espírito Santo esteve ali, esteve sempre ali. Mas ele sempre pediu a permissão para entrar. A Bíblia tem uma palavra interessante a respeito do Espírito. Ele diz assim: ou vocês pensam que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em vós tem fortes ciúmes? De vez em quando alguém chega para mim pedindo um conselho, doendo, eu pergunto para ela, eu digo a ele: olha, escuta, você está sofrendo uma crise de ciúmes. Geralmente a pessoa fala: eu ciumento? Não, como? Onde é que eu... Não é você ciumento. É a crise do ciúme do Espírito no teu coração que está fazendo esse barulho todo. É o Espírito que está gemendo com gemidos inexprimíveis, com ciúme de você. Você já parou para pensar nisso? Pôr em prática isso? O Espírito tem um ciúme bárbaro em relação a você. E quando ele está enciumado, ele vai à presença de Deus e lá ele ora com gemidos inexprimíveis a seu favor. Não temos como perder. É só obedecer, em humilde atitude, obedecer aquilo que nós aprendemos. E a obediência faz com que a nossa vida mude. Admitir que não sou Deus, sou incapaz de controlar minha tendência de fazer o que é errado. E antes de iniciarmos nossa recuperação, é importante reconhecer nossa negação. Aquele nosso parceiro aqui do filme do gorila estava em negação. Eu não tenho um gorila. Meu gorila estava lá fazendo uma confusão toda. E ele precisava de confissão. E ele foi para o grupo de apoio. E lá ele confessa e começa uma mudança. É isso que nós estamos propondo para esta igreja. Para você, meu irmão. Confiar na presença do Senhor já no seu coração e partilhar isso
abrir o seu coração, permitindo que ele faça aquilo que precisa fazer. Ele precisa fazer. Porque quando o Espírito nos revela alguma coisa que está errada no nosso coração, ele não pede para a gente corrigir. Ele pede permissão para ele fazer. E é interessante como ele faz. Ele faz, corrige, e ele não tem problema nenhum com a autoestima. Nem Deus, nem Cristo, nem o Espírito. Nenhum deles tem problema com a autoestima. Nós temos. Mas como nós temos a dificuldade com a autoestima, como é que ele faz? Ele faz no nosso lugar. Ele faz por mim. E acredita a mim o resultado da minha permissão em que ele fizesse a mudança no meu coração. Aí eu vejo que a minha autoestima ganhou. Porque ele me dá, inclusive, a capacidade para ter modificado a minha autoestima. Nós somos eficientes, e a eficiência melhora a nossa autoestima. Eu posso erguer a cabeça e não andar escondido. Já viu quando você tem culpa no coração, como é que você anda? A gente anda meio cabisbaixo, assim, olhando por cima do óculos, assim. Não quero nem que você chegue perto, porque eu estou pesado. Quando você tem a sua autoestima melhorada, você pode erguer a cabeça e dizer, eu estou com Cristo. Cristo está em mim. Por isso eu sou mais do que vencedor. E tenho absoluta certeza, como Paulo diz, que nem demônios podem me tirar da mão de Cristo Jesus. E quando nós celebramos, nós podemos dizer, aleluia, isso é verdade na minha vida. Eu posso testificar isso. E esta igreja viverá uma experiência diferente, se entender que todos nós precisamos dessa recuperação da nossa vida. Eu espero que veja aqui logo, no início do nosso trabalho aqui com vocês, muita gente procurando, celebrando a recuperação e tratando dessas coisas. Porque eu repito, não há ninguém nesta sala que não precise de recuperação. Lembre-se, recuperação é sinônimo de santificação. Santificação é trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Aqui tem um acróstico, né? Negação, ali no tinha vermelhas. A negação nega e danifica nossos sentimentos. Né? Eu nego aquilo que eu estou sentindo. É uma energia desperdiçada. Vocês viram no filme que o gorila senta na garupa da bicicleta e o esforço vai todo para o jogo. Né? Ele simplesmente está passeando. Isso acontece, né, que a nossa energia desperdiçada gera barreiras ao nosso crescimento em Cristo. Afasta-nos de Deus. Não é que Deus se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Causa alienação de nossos sentimentos, eu fico distante, não quero sentir. E eu tento afogar os meus sentimentos de outra maneira. Ele aumenta a nossa dor e obceca a nossa visão. Nós não queremos ver. Porque negação não é não dizer não. A negação é não ver que não vê. Vou dar um exemplo. Você sabia que o seu carro tem ponto cego, né? E sempre tem um ponto cego, ali a gente não vê um outro carro, não vê uma outra pessoa. Mas alguns motoristas não sabem que existe ponto cego. E fazem uma manobra, pode provocar uma batida. O motorista experiente sabe que tem um ponto cego, ele toma cuidado. Né? Recentemente aqui na Avenida Indianópolis, eu vivi essa situação. Eu queria entrar para a esquerda e eu estava na pista do meio. E eu percebi um carro chegando aqui do meu lado. O que eu fiz? Simplesmente, nós não chegou o carro, o ponto cego. Simplesmente eu pego do acelerador. Foi suficiente para ele passar por mim e eu pude fazer a manobra. O motorista inexperiente não sabe do ponto cego. Ele não vê que não vê. E isso faz com que os acidentes aconteçam. Isso é negação. E quando isso acontece na nossa vida, somos nós que sofremos. Nós andamos dando trombada na vida aí. Vamos adiante. O exemplo de negação. Não bebo tanto assim. Olha o que o álcool me fez. Espera aí, o álcool não te fez nada. Você que fez porque bebeu. Muda o sentido. A pessoa começa a pensar. Eu paro quando quiser, mas hoje eu não quero. Ou seja, isso é negação. Tá? Isso é negação. Aqui, eu pus essa nota, né? Porque às vezes a gente pensa que nós estamos falando só de drogas. Não. Nós estamos falando de muito mais do que droga. Tem muito mais droga do que a gente imagina na nossa vida. Não é apenas alcoolismo ou drogadição do que nós estamos falando. Nós estamos falando de
defeitos da nossa alma, de feridas emocionais, de pesos que estão lá. E pode ter certeza, meu irmão, que em algum momento desses próximos dias ou passados ou diante, algum peso você vai sentir. Porque nós estamos num mundo marcado pelo mal. Nós ainda temos em nós a velha natureza. Ainda não nos livramos dela. Isso só vai acontecer depois, não agora. Os processos de dependência são semelhantes. Pode ir adiante, irmão. Não bebo tanto, eu não tenho certeza que Deus me curou. Ora, se Deus te curou, você pode beber. E vai beber, sim, para ver o que acontece. Ah, então ele se converteu? Então ele não se converteu. Não, peraí, tem coisa muito mais séria rolando aqui. Eu bebo porque, afinal de contas, né, o Corinthians perdeu. Ou o Corinthians ganhou. Então eu bebo porque o Corinthians. Né? Outro vai beber porque o Palmeiras, porque o Santos, porque o São Paulo. Outro vai beber por causa da Dilma. Eu às vezes até penso que a gente tem que chorar um pouco, né, a favor desse nosso país. Nós deveríamos orar até pela Dilma. Né? Pedir que ela esteja bem cansada, que ela precisa descansar e dar bom férias para ela. Você já cumpriu o teu trabalho, já cumpriu a tua obrigação. Fique em casa, por favor. Né? Podemos orar por ela. Eu bebo porque sou alcoólatra. Não há outra razão. Motivação existe muitas, mas a única razão para alguém beber compulsivamente é porque depende do álcool. Vamos mais uma vez, né? Vamos adiante. Nós já falamos disso aqui. Né? Complexas feridas emocionais e maus hábitos. Este é o foco de celebrar. Tudo isso é por conta do pecado na nossa vida. Cristo eliminou o pecado, a culpa pelo pecado, mas ainda nós vamos permanecer pecando. Então nós precisamos de recuperação. Disso é que trata celebrando a recuperação. E eu desejo que você perceba que este é o primeiro passo. Admitir que eu sou fraco em lidar com essas questões todas. Não há possibilidade outra, senão confessar isso e entregar a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus. Repito, celebrando a recuperação não traz nenhuma novidade, senão aquela antiga novidade de nos dizer que somos incompetentes para lidar com os nossos próprios pecados, com os nossos maus desejos, para o nosso coração. Não há diferença entre aquilo que você já ouviu até aqui. A diferença é que ele cria condição para a gente praticar isso. Escapar do medo, escapar das nossas dependências emocionais, escapar da ansiedade, através de confiar plenamente a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus. Eu não sei se eu consigo ser claro o suficiente para você, porém o que eu posso dizer é o seguinte: aquilo que eu não consigo completar, o Espírito Santo completa no seu coração. Então, se você perceber que o Espírito está te dizendo alguma coisa, ou através daquilo que eu estou lhe dizendo, ou alguma coisa além daquilo que eu disse que não ficou claro para você, participe da implantação, celebrando a recuperação aqui nesta igreja. Não deixe de participar, porque nada mais é do que o antigo Evangelho, que se faz novo a cada dia. Não é isso que promete que o Senhor, a misericórdia do Senhor, se renova a cada manhã? Então, essa renovação é o que o celebrando a recuperação traz a esta igreja. E o nosso desejo é que isto aconteça aqui, como já tem acontecido em outras igrejas. E é muito interessante que quando isso começa a aparecer, os resultados começam a aparecer, o celebrando pega fogo. É muito interessante. A nossa igreja lá em Alphaville tem o celebrando a recuperação no seu próprio DNA. Não é um ministério da igreja, é a própria igreja. E nós estamos experimentando alguma coisa nova. Toda terça-feira há um grupo enorme na nossa igreja
Terça-feira passada nós tínhamos cerca de 100 pessoas no nosso celebrando isso é pouco. Alguns já foram a Batista de Água Branca. A Batista de Água Branca cresceu tanto que tiveram que se mover para o salão. Onde eles estavam, não tinha mais gente. No meio de Curitiba está uma explosão. E outras igrejas estão experimentando essa realidade. Eu espero que isso aconteça aqui. É como se a igreja passasse por uma renovação espiritual e um reavivamento da nossa fé. E eu tenho prazer de estar envolvido nesse projeto aqui no nosso país, porque é muito lindo quando nós vemos a alegria que acontece nos nossos corações, quando nós percebemos a graça de Deus atuando na nossa vida. Se você quer ver isso, hoje, amanhã, um dia de cada vez, até quando o Senhor vier, ou nós irmos adiante com Ele, venha, participe, traga outros para o seu recuperação. E na medida do possível, ao que vai acontecendo, você terá, na presença de Deus, ganho a coroa da vida. Porque essa é a nossa regalia, é o nosso galardão. E eu espero que muitos de nós, às vezes, não se conhecem tão bem como por conta da distância de nossas circunstâncias, mas um dia nós vamos nos conhecer como somos conhecidos. E aí nós vamos glorificar o Senhor para sempre. Celebrar a nossa estada no céu. Celebrar o fato que os nossos nomes estão no livro da vida para toda a eternidade. Vamos curvar as nossas cabeças e orar. Senhor, aqui está o teu povo. Parte do teu povo que chega até este lugar para comunhão, para adoração, para celebração. Eu te agradeço por esse momento juntos. E eu te peço que tu completes em nosso coração aquilo que nós não conseguimos completar. Que o teu Espírito possa trabalhar em todos os nossos corações e fazer com que nós compreendamos a tua graça através do próprio trabalho do Espírito Santo. Obrigado pelo momento de estarmos juntos. Nosso desejo é que aqui neste local a tua glória se manifeste, porque nós a perdemos quando pecamos. Restaura-nos, Senhor, a alegria da tua salvação, porque sabemos que estamos protegidos pela tua promessa. E se há alguma coisa que tu não podes fazer, é mentira. E esta é a nossa esperança. Uma vez que confessamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, tu és fiel, mantenha a sua promessa e nós temos a garantia da vida eterna, porque tu és fiel, não pode mentir. Mentirosos somos nós, por isso nós te perdoamos, pedimos perdão, perdoando-nos uns aos outros, por aquilo que sofremos uns dos outros. Aprendamos a ministrar a tua misericórdia a tantos outros. Obrigado por esta noite, e que isto que fizemos aqui possa ser agradável aos teus olhos e aos teus ouvidos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção que vocês nos dão e façam que eu fique alegre ao ver um grupo celebrando aqui, vigoroso. Eu espero que estou contando com isso. Amém. Como eu falei, esse é um trabalho muito interessante, muito poderoso. E nós vamos iniciá-lo. Pode procurar aqui um desses elementos que estavam aqui na frente, um desses irmãos que estavam aqui na frente, se você quiser estar participando. Evidentemente, nós vamos começar com um grupo ainda um pouco restrito, não vamos começar com um grupo tão grande, né? Com vários temas, são os temas mais restritos, mas nós queremos e vamos crescer e desenvolver isso ao longo do caminho de 2015, amém? Vocês estão convidados a participar e a serem abençoados e sarados pelo Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Tem glória a Deus?